A celebração eucarística é lugar por excelência onde Deus, em Cristo e pelo Espírito Santo, comunica ao seu povo o dom da presença salvadora. Deus se comunica através de sinais sensíveis. Tal presença deve ser percebida, sentida, como que de maneira palpável nos próprios espaços celebrativos. A Igreja de Cristo Rei apresenta muitos espaços que bebem o seu significado na Sagrada Liturgia e a ela servem. Cada espaço foi projetado para transformar a linguagem bíblica e litúrgica em imagens. São os olhos da fé, em sinais e cores. Em cada espaço, a arte está em função do belo, da presença da glória de Deus em nosso meio. Não é simplesmente a arte pela arte, é a arte na liturgia, colocada a serviço da celebração. A finalidade de cada espaço é oferecer à Igreja, comunidade reunida no Senhor, os mistérios da fé. São pinturas, ícones, arquitetura a serviço da mistagogia sacramental. Tudo foi pensado, refletido, rezado, projetado e realizado com a finalidade de favorecer, através do sinal, o encontro com o mistério fascinante, Deus. Convido você para juntos, com os olhos da fé, nos deixarmos seduzir pelo mistério que está presente em cada espaço de nossa igreja. Ao entrar na igreja, já nos deparamos com o batistério, ou seja, o lugar onde a fonte batismal jorra água. É aqui que renascem os novos filhos da igreja, através do batismo. O batismo constitui a porta de acesso a todos os sacramentos. É também conhecido como o sacramento da porta de entrada, a porta da vida e do reino de Deus. O batismo abre as portas para participarmos da grande família do povo de Deus e também para os demais sacramentos. Por isso, localiza-se de preferência na porta de entrada da igreja. Jesus pediu aos discípulos que batizassem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Somos batizados em nome da Trindade. O batismo é a adoção na família e na comunhão com a Santíssima Trindade. Somos templo da Trindade. A Trindade está representada neste espaço através do triângulo, sobre o qual está a pia batismal. O triângulo é o mais antigo símbolo que representa a Trindade. O triângulo representa um só Deus em 3 pessoas na mesma unidade e divindade. Outro elemento que se destaca é a água. Ao longo da história da salvação, Deus se serviu da água para nos fazer conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificação. As águas do dilúvio prefiguraram o nascimento da nova humanidade. Na água foram sepultados os vícios e se fez nascer a santidade. A travessia pelo Mar Vermelho configurava a libertação operada pelo batismo. O próprio Jesus se deixou batizar nas águas do Jordão por João. O Espírito que pairou sobre as águas na criação agora desce sobre Jesus, anunciando a nova criação. Enfim, do peito aberto de Jesus na cruz correu água e sangue, que são sinais do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Em todas as grandes religiões, a água é vista como símbolo da maternidade, da fecundidade e purificação. Sem água, não há vida. Para os santos padres da Igreja, a água torna-se símbolo do seio materno da Igreja. No batismo, pelo Pai, em Cristo, no Espírito, pertencemos à família, que tem como seio a Mãe Igreja. O homem não poderá ter Deus como Pai, já diziam os antigos escritores cristãos, se não tiver a Igreja como mãe. É na Mãe Igreja que recebemos a água que nos banha em Cristo e nos faz renascer de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Resumindo, a água, que é a Igreja, sai do seio da Trindade e banha os novos filhos e filhas de Deus.
O círio, colocado ao lado, representa a luz do ressuscitado. Recebe a luz de Cristo, diz o sacerdote para os novos filhos da igreja, que você caminhe na vida sempre iluminado por esta luz. O círio nos lembra que fomos iluminados para iluminar o mundo. Do outro lado estão os santos óleos. É sinal de força e coragem, e sua unção significa bênção, consagração, renascimento da parte de Deus e escolhidos diante dos homens. É símbolo do Espírito de Deus. Lucas 4:18, Atos 10:38, que salva e cura. A unção com o óleo perfumado significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido do Espírito Santo, incorporados a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. São 3 os óleos que o bispo benze na missa do Crisma. Crisma dos catecúmenos e dos enfermos, a serem utilizados nas celebrações do batismo, crisma, unção dos enfermos e ordenação. Caminhando, vamos encontrar o espaço litúrgico por excelência, também conhecido como presbitério, formado pelo altar, ambão, cadeira presidencial. É um lugar de mistério, um lugar de ação, um lugar de vida. O altar é o ponto focal da igreja, o lugar sagrado do encontro entre Deus e o homem. O altar dentro da igreja goza da mais alta dignidade, merece toda a honra e distinção, pois nele se realiza o mistério pascal de Cristo, do qual é símbolo por excelência. O altar simboliza o próprio Cristo em sua entrega total por nós, ontem, hoje e sempre. O altar é Cristo que se oferece ao Pai pela vida do mundo. É, portanto, o ponto de convergência, o centro das ações litúrgicas. Pela sua dignidade e valor simbólico, o altar foi projetado de forma nobre, belo, digno, plasticamente elegante. Ele é feito de mármore e é rico em sinais e símbolos. O formato do altar, em meia hóstia, ovalado, é simbólico por si mesmo, sinaliza a Eucaristia como comunhão, doação, compromisso. Cristo se entrega por nós para que continuemos seu gesto de doação e serviço aos irmãos. Uma Eucaristia que não se traduz em amor concreto vivido é em si mesma fragmentada. A Eucaristia nos faz pão repartido para os outros. O altar, no centro luminoso, representa a Eucaristia como centro do culto e da vida da igreja. A igreja encontra na Eucaristia seu centro vital. A Eucaristia é o coração da igreja. Graças à Eucaristia, a igreja renasce sempre de novo. A igreja pede que mantenha-se o uso de depositar no altar relíquias de santos, de modo especial de mártires. Aos pés do altar se encontra a relíquia do mártir jesuíta Miguel Pró, que antes de ser fuzilado, professou seu amor e fé em Cristo Rei, gritando: "Viva Cristo Rei!". Dentro do altar estão todos os nomes e intenções dos paroquianos. O ambão é a mesa da palavra, assim como o altar é a mesa da Eucaristia. O ambão, segundo a tradição cristã, faz referência ao sepulcro vazio, ao lugar da ressurreição e do anúncio do Cristo vivo. Evoca a presença viva do Senhor falando para seu povo. Afirma a instrução geral do Missão Romano. Quando se leem as Sagradas Escrituras da Igreja, o próprio Deus fala a seu povo, e Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. O ambão é confeccionado da mesma pedra do altar, para dar destaque e unidade às duas mesas, palavra e Eucaristia. Ao seu lado está a menorá, candelabro de 7 braços. A menorá é um castiçal de origem hebraica. Na liturgia cristã é símbolo próprio do Espírito Santo e dos 7 dons que ele nos concede. O celebrante principal da Eucaristia é o próprio Cristo. Ele está visível no ministro ordenado, sacramento do Cristo cabeça, e na Assembleia, seu corpo eclesial.
Para visualizar o mistério da presidência de Cristo na pessoa do ministro, a Igreja recomenda que se coloque em destaque a cadeira de quem preside. Ela é confeccionada em madeira e contém uma espécie de sigla ou abreviatura de Cristo em grego. XP correspondem ao C e ao R em português. São as duas primeiras letras de Christos, em grego. É o monograma de Cristo. Há também duas letras gregas, alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, enquanto ômega é a última. Cristo, início e fim de tudo. Como se percebe, a cadeira presidencial evidencia a centralidade de Cristo, que congrega, institui e alimenta seu povo. Cristo, ontem, hoje e sempre. Princípio e fim de toda a criação. A Capela do Santíssimo é um lugar apropriado para a oração pessoal e silenciosa. A adoração fora da missa prolonga e intensifica um acolhimento verdadeiro e profundo de Cristo. Quem entra na Capela do Santíssimo se depara com dois grandes ícones. A palavra ícone significa imagem. Aquilo que o Evangelho nos diz com palavras, o ícone nos comunica com as cores. O primeiro é denominado ícone da encarnação. São Paulo nos afirma que, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. A encarnação veio por obra do Espírito, com o consentimento e a participação de Maria. Maria é a Mãe de Deus. A Theotokos, no ícone, representada através das letras gregas MP e OV, que se encontram próximas à auréola. No ombro de Maria, encontramos duas estrelas que nos lembram o privilégio de sua virgindade antes, durante e depois do nascimento de Jesus. O rosto de Maria é sereno e pensativo, e ao mesmo tempo amável e doce. Ela olha e mostra à Igreja seu filho, carne de sua carne, sangue do seu sangue. Na iconografia, raramente Maria vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada com seu filho. O menino Jesus veste cores claras, bastante vivas. Com um olhar penetrante e direto, se dirige à comunidade. A mão direita aponta para a mãe, e com a esquerda segura o rolo da lei. Ele é a realização e a plenitude da lei. O segundo ícone é denominado Cristo Pantocraton, o Senhor dos céus e da terra. O Cristo que recapitula em si todas as coisas. Em torno da cabeça de Cristo fazem-se os contornos da cruz, simbolizando que o ressuscitado traz para sempre os sinais da própria paixão. O estilo e as cores das vestes vêm marcados por um simbolismo. A cor púrpura da túnica indica a divindade. Aqui representa a realeza divina de Cristo. A cor azul usa-se como símbolo da misericórdia, do amor de Cristo para os homens. Também é sinal da humanidade de Cristo. O Cristo do ícone abençoa. Esse gesto visível por meio da posição dos dedos pretende chamar a atenção para um duplo mistério. Os 3 dedos abertos recordam a Trindade, que Cristo é uma das pessoas divinas. Os 2 dedos juntos vêm nos recordar que em Cristo subsistem 2 naturezas, a divina e a humana. O ícone é, portanto, mais do que uma imagem religiosa. É arte sagrada, que tem um lugar bem determinado no culto litúrgico, como um meio eficaz para conhecer a Deus, para melhor amá-lo e servi-lo. A Capela do Crucificado foi inaugurada às 15 horas na Sexta-feira Santa, no ano de 2007. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que o centro da celebração não é a Eucaristia, mas a adoração da Santa Cruz. E foi às 15 horas onde tudo se consumou. A manifestação do mundo divino é total e perfeita na cruz. Ela quer sempre nos lembrar o gesto supremo do amor de Deus por nós e a nos ensinar que o crucificado é o ressuscitado. E o ressuscitado traz em seu corpo para sempre as marcas do crucificado. No rosto de cada ser humano, ainda mais se é provado e desfigurado pelo sofrimento, brilha o rosto de Cristo. A paixão de Cristo é a paixão dos homens. A paixão dos homens é a paixão de Cristo.
redimidos pelo seu sangue, vida humana alguma é inútil ou de pouco valor, porque todos somos amados pessoalmente por Ele, com um amor apaixonado e fiel, um amor sem limites. Na capela do crucificado está fixada uma placa em homenagem ao gesto supremo de amor do jovem Luiz Cláudio Oliveira, que entregou sua vida para salvar a vida de 3 amigos que estavam se afogando na praia da Leste-Oeste. O seu gesto de entrega da vida atualizou o gesto de Jesus na cruz. A placa foi colocada no dia 19 de agosto de 2007, às 19 horas, e foi descoberta pelas mãos dos jovens que ele salvou. Estavam presentes os pais, familiares e amigos. É referência para nós. A sacristia, como o nome bem o diz, é pequeno sagrado, ou seja, extensão do santuário. Nela se guardam e se encontram tudo o que é necessário para as celebrações, e nela os ministros se paramentam e se preparam para a celebração. A sacristia faz parte do templo, por isso seja harmoniosa e bem arrumada. Ela é lugar de respeito, do silêncio, da concentração para quem preside, ministros, etc. Essa é nossa igreja, que com sinais simples, mas densos da verdade cristã, nos ajuda a entrarmos em contato com o sagrado, que não se cansa de revelar-se e desvelar-se para nós.